Eu quero continuar aquela palavra que eu ministrei na semana passada. Na verdade, o tema daquela palavra, da fraqueza tiraram força. Esse é um texto que está na Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 11. E eu quero continuar, eu quero fazer a parte 2 dessa ministração. Na semana passada nós contamos a história de Esther. Mas hoje eu quero contar a história da mulher samaritana. Quero mostrar para você como aquela mulher da sua fraqueza tirou força. E antes, eu quero ler um versículo que está aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 12, 9 e 10. Pode colocar aí para mim? Diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Posso ouvir um amém? Como é que o poder de Deus se aperfeiçoa? Na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Verso 10, deixa eu ver se tem alguma coisa no verso 10 ali. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou, diga comigo, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. A primeira pergunta é, por que Deus usa pessoas fracas? Por que Deus usou homens na Bíblia que tiveram falhas? Por que a gente olha para Jacó e você vê um enganador, mas foi aquele homem que Deus usou? Porque nós olhamos para a Bíblia e vemos Gideão, um homem medroso, incrédulo, mas Deus usou. Por que a gente vê Jeremias, um menino apenas, ainda muito novo, mas foi quem Deus usou? A palavra diz que da fraqueza nós tiramos força, mas nós precisamos da graça do Senhor para isso. Eu e você precisamos da graça do Senhor, e hoje eu quero contar a história da mulher samaritana, uma mulher que era rejeitada pela sociedade, pela condição de vida que ela tinha, mas que se transformou numa grande missionária da parte de Deus. Agora, a grande pergunta a respeito dessa mulher samaritana é, por que Deus usou essa mulher? Vamos ler aqui, João capítulo 4, versículo 1 em diante. João capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz. Quando, pois, Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que ele mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Repete comigo, e era-lhe necessário... Eu sei que vocês não tomaram café, mas como vocês estão de jejum, pode ser mais forte ainda. Vamos lá. E era necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Repete comigo, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der
será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é o Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Vamos ler até aqui. É difícil você entender, mas uma mulher com aquele currículo da mulher samaritana, se ela chegasse aqui pela primeira vez aqui na Igreja Orvalho, nós íamos colocá-la lá no final da fila, porque nós íamos analisar todo o histórico dela. Ela seria recebida, a gente, claro, tem certeza, se a pessoa nasceu de novo, converteu, ela está salva, mas em termos de ser usada de ministério, vai para o final da fila. Mas por quê? Porque o currículo dela não estava a favor dela. Não estava a favor dela, primeiro, porque nem era uma judia, ela era uma mulher samaritana. Os samaritanos eram um povo que era misturado entre judeus e sírios. Na época que eles foram capturados pelo reino da Síria, pelo Império Sírio, eles se misturaram, os judeus se misturaram e casaram com mulheres da Síria. E aí eles eram os samaritanos, e por isso eram rejeitados pelos judeus. O judeu, quando ele vinha da Galiléia para a Judeia, o caminho mais perto era passar por Samaria, mas eles não passavam. Eles davam a volta do outro lado do Jordão, para não ter que passar dentro de Samaria, porque o judeu não se dava como samaritano, como o texto diz aqui. Mas a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Aquela mulher, o currículo dela realmente era ruim, porque ela era mulher, e naquela época a mulher, e ainda hoje lá no Oriente Médio, a mulher é muito discriminada. Ela era uma samaritana, mas o pior, ela teve 5 maridos. Acho que não ia pegar muito bem você ficar conversando sozinho com a mulher que teve 5 maridos. Mas foi o que Jesus fez, porque ele é bom, e ele é cheio de graça. Não dá para entender como uma mulher que teve 5 maridos pode ter sido usada por Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando você medita nesse capítulo aqui, você vê nas entrelinhas o que aconteceu com aquela mulher, nós podemos ver realmente o amor de Deus por qualquer pessoa, por nós. Imagina o Fábio Júnior entrando aqui, você membro dessa igreja aqui agora. O cara já teve, acho que 6 casamentos, sei lá. Vai lá para o fim da fila. Gretchen, lá para o fim da fila. São as pessoas que são recordistas de casamento no Brasil que eu estou falando. É só para você ter uma comparação. Só para você ter essa comparação aí, para você ver. Mas aquela mulher, ela nem sequer sabia onde adorar, ela não tinha uma formação teológica, mas foi aquela mulher que Deus usou. Agora, quando nós olhamos para os heróis da fé também, que fala lá no livro de Hebreus, muitos deles, em algum momento, eles foram fracos. Eles tiveram que tirar a força da fraqueza. E nós só podemos tirar a força da fraqueza. Estou falando exatamente da força que vem de Deus. Amém? Estou falando da força que vem de Deus. Por isso que nós precisamos falar da graça. Nós precisamos pregar a respeito dessa graça. Porque a graça de Deus, irmão, Ele vai tornar uma mulher que teve 5 maridos uma missionária. Só a graça de Deus para fazer isso. Porque para nós, talvez o nosso subconsciente, uma mosca aqui, talvez nosso subconsciente, ou talvez na nossa doutrina, uma pessoa que teve 5 maridos, opa, peraí, você nem vai poder ser usado por Deus.
É claro que nós não pensamos exatamente assim. Mas falar que nós não teríamos um preconceito também não é verdade, porque teríamos. A gente é com cautela. Essa pessoa já teve 5 maridos, deve ser uma pessoa muito complicada, né? Vamos devagar aí, não vai poder ser muito usado aqui, não. Agora, nós tiramos força da fraqueza no momento em que encaramos a verdade e paramos de nos esconder. Tem um momento da nossa vida que nós vamos deparar com a verdade é Cristo. Aquela mulher foi confrontada, porque quando Jesus falou para ela, olha, se você souber quem está falando com você, você me pediu e eu te dar água viva. Ela falou assim, aonde você tem dessa água? Você não tem como tirar do poço, o poço é fundo. Aí Jesus, para dar para ela a água viva, que é a salvação, ele falou assim, chama o seu marido e vem cá. Tinha algo que precisava ser tratado na vida daquela mulher, não tenha dúvida disso. Ela precisava ser confrontada. Olha aqui, versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Agora, aqui você vê o encontro de Cristo com aquela mulher, e o pecado dela foi exposto por Jesus. Você já teve 5, você vive com um que nem é seu. Não sei se ela era baseada ou se ela estava com o marido de alguém, mas Jesus falou isso para ela. Agora, Jesus ele expôs aquela mulher só por expor? Só para mostrar que ela era culpada? Não. Quando nós somos expostos por Cristo é para a nossa cura. Às vezes pessoas precisam ser expostas porque elas ficam escondendo os seus pecados. E aí vem uma exposição para o bem delas, para que haja arrependimento. Jesus não expôs essa mulher aqui para trazer culpa sobre ela, e nem ele faz isso conosco. Ele faz para nos curar. Ela não foi exposta para condenação, mas o encontro com Cristo ele exige exposição mesmo. Como Deus pôde escolher essa mulher? A palavra também diz que essa mulher ela era provavelmente muito rejeitada pela cidade que ela morava, cidade de Sicar, mas a Bíblia diz que ela ia no poço beber água ao meio-dia. E provavelmente isso acontecia porque ela era passiva de julgamento naquela época, até mesmo pelas mulheres. Havia uma discriminação, quem sabe até ela poderia ser apedrejada. Então ela escolhia aquele horário que ela sabia que ninguém está ali, isso aqui é dedução, né? Que ninguém está ali, porque meio-dia no Oriente Médio é muito quente, a cidade que ela morava fica num vale, né? A cidade de Sicar, e a cidade de hoje provavelmente a cidade de Siquém, que fica entre 2 montes, fica num vale entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. É um vale, lá é muito, muito, muito quente. E buscar água ao meio-dia tinha um significado, eu não quero encontrar com ninguém. Eu não quero que ninguém fale mal de mim, não quero que ninguém aponte o dedo para mim, olhe diferente para mim. Por isso ela buscava água ao meio-dia. Aquela mulher era fraca. A segunda verdade na verdade, a verdadeira força surge quando aquilo que é a nossa maior vergonha se torna também o nosso maior trunfo. Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios 1, 26. 1 Coríntios capítulo 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O texto aqui está dizendo que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, as coisas loucas para envergonhar as coisas sábias. É assim que Deus faz.
A escolha dele não é com base na nossa força, no nosso talento, na nossa habilidade, nos nossos dons. A escolha de Deus é com base na fraqueza, porque a força de Deus só pode operar onde há fraqueza. Você pode dizer amém? Olha, o que o texto quer dizer é que exatamente naquela área que você está sendo derrotado pelo diabo, que Deus vai te usar. Talvez você está sendo tão derrotado no seu casamento hoje, você está passando por uma crise no seu casamento. Saiba de uma coisa, é onde você é fraco que você é forte. É nessa área talvez que você vai ser usado, talvez no Brasil inteiro. Pode ser que você vai escrever um livro falando de relacionamento, porque no momento que você era fraco, você foi fortalecido pelo Senhor. Pode ser que em alguma área da sua vida você está pecando, você está caindo em determinado pecado. Eu te digo, você vai ser forte nessa área. Você vai dar testemunho, pessoas vão saber do seu testemunho. Pessoas vão ouvir o seu testemunho e vão se converter. Porque é naquilo que nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. É naquilo que você pensa, nisso eu sou fraco, é nisso que você é forte. Porque a graça do Senhor te basta. Posso ouvir um amém? Terceiro lugar, quando ela teve a revelação do Messias, toda a fraqueza daquela mulher se transformou em força. Olha o que Jesus diz para ela aqui no versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Você vê que da vulnerabilidade dessa mulher, ela tirou força. Ela começa então, quando ela percebe que Jesus sabia que ela tinha tido 5 maridos e vivia com um que não era dela, ela fala do Messias. E aí quando Jesus se revela, a conversa com a mulher para. E aí os discípulos chegam, e aquela mulher sai. Ela sai e vai lá em Sicar. E lá em Sicar ela começa a anunciar o que Jesus tinha falado para ela, a respeito daquele encontro. Mas eu estou falando de uma mulher que provavelmente era rejeitada na sua cidade. Numa cidade que provavelmente era rejeitada por outras cidades. Porque a palavra Sicar significa bêbado. Provavelmente é uma cidade de muitas pessoas alcoólatras. Nenhum nome na Bíblia está lá por acaso. Além disso, era uma cidade samaritana, rejeitada pelos judeus. A mulher que era rejeitada naquela cidade foi lá e foi ela que pregou. Ela foi lá anunciar o evangelho. Ela foi lá e pregou a Bíblia. Não foi isso. Mas ela foi lá e deu testemunho do encontro que ela teve com um homem, que falou tudo a respeito da vida dela. E sabe, a Bíblia diz que muitos creram por causa do testemunho dessa mulher. Olha o verso 39. João capítulo 4, verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Amém? Que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. Alguns creram pelo testemunho da mulher, depois vieram ter com Jesus e creram naquilo que Jesus falou. Depois eles convidaram Jesus para que ficasse 2 dias naquela cidade. Jesus dormiu 2 dias na cidade samaritana. E aí, naqueles 2 dias que ele estava ali, ele ensinava, e a palavra diz que muitos creram na pregação dele. Deus decidiu usar uma mulher. Deus decidiu usar uma samaritana. Deus decidiu usar uma mulher que teve 5 maridos e vivia com um 6º que não era dela. Deus decide usar uma mulher que não tinha conhecimento bíblico, não tinha teologia, não tinha talvez nem estudo, não sabia nem onde Deus deveria ser adorado. Mas foi essa mulher que Deus escolheu para salvar aquela cidade. Deus escolheu você com um propósito. Qual o propósito que é? Você tem que buscar isso em Deus. Mas quem sabe você não vai ser usado para salvar uma cidade também. Deus quer nos usar. Deus quer usar a sua vida. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer transformar a fraqueza em força. Então não queira ser aquela pessoa forte. Não, é na nossa fraqueza que nós seremos fortes, fortalecidos pelo Senhor. Número 4.
Nós tiramos força da fraqueza quando nós trocamos de fonte. Deixa eu ler o versículo 27 até o 29. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Está vendo aqui que era um preconceito tão grande que os discípulos ficaram admirados. Por que ele está conversando com ela? Porque um homem não conversava com a mulher que não fosse da sua própria família, não podia. Um homem não ia conversar nunca com a mulher samaritana, muito menos que teve 5 maridos e vivia com o 6º, que nem era dela. A palavra diz que os discípulos ficaram admirados. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro. Fala comigo, deixou o seu cântaro. Foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? As nossas fontes precisam ser trocadas. Aquela mulher trocou a fonte do poço de Jacó, do cântaro, que ela usava para tirar a água daquela fonte, pela água da vida que Jesus tinha oferecido para ela. Nós precisamos trocar de fontes. Mas o que o cântaro fala? O cântaro fala de uma sede que só pode ser saciada momentaneamente. Porque o cântaro estava apontando para a vida que aquela mulher levou. Que ela tinha, talvez, um problema emocional. Talvez se sentia rejeitada e tentava compensar isso se casando. Tentava se preencher com casamentos, com relacionamentos. Seu cântaro. Jesus falou para ela: eu tenho uma água viva para te dar. Eu tenho a água viva para te dar. Porque o cântaro, ele aponta para o esforço humano. O cântaro, ele fala daquilo que é passageiro, temporal, daquele prazer que é apenas passageiro e temporal, que muitas vezes talvez o diabo oferece. Irmãos, nada nesse mundo pode saciar nossa sede. Só Jesus, só o Senhor pode saciar a nossa sede. Talvez você tenha carências emocionais, só Jesus pode saciar isso. Se você é alguém carente emocionalmente e é um solteiro, você fala: eu vou casar que essa carência acaba. Não acaba, não é assim. Ela vai continuar lá. É uma questão de Cristo nos preencher completamente. Posso ouvir um amém? É isso que está falando o cântaro aqui, porque o cântaro, você vai usar o cântaro e vai ter que usar de novo, porque ele sempre vai ter sede. A pessoa que é viciada, ela pensa que ela tem um tipo de liberdade, porque ela pode manter o seu vício, mas na verdade ela está presa pelo vício. Ela não está ali porque ela é livre, ela está ali porque ela está presa. Entende? Então tem pessoas usando o cântaro todo dia, porque a água que o mundo dá, todo dia a pessoa volta a ter sede de novo. Então, se ele usa droga hoje, ele vai ter que usar amanhã. Se ele fuma um cigarro hoje, ele vai fumar amanhã. Se ele bebe bebida alcoólica, ele vai beber amanhã também. Porque isso é o cântaro. O poço de Jacó não tem condição de saciar a nossa sede. Aquela mulher trocou de fonte. Ela aceitou o desafio de receber a água da vida. Quando Jesus falou para ela: água viva, ela entendeu a água corrente, porque a água viva naquela época era água corrente, de uma mina, de um rio, né? Porque era uma água mais pura do que a água do poço de Jacó, porque é água parada. Ela entendeu de forma natural, mas o que Jesus estava oferecendo para ela não era uma fonte de águas naturais. O que Jesus estava oferecendo para ela era a vida eterna, era um novo estilo de vida, era uma nova vida, era uma nova criatura. Não mais agora uma mulher ou uma samaritana ou que teve 6 maridos. Não. Agora o que Jesus oferecia com a água viva para ela era uma nova vida. Quem pode dizer amém? É que é uma fonte espiritual, né? Porque quando nós temos a água viva, nós temos a nossa sede saciada. Quando você nasceu de novo, você foi saciado. Você foi completo em Cristo. Ainda que Ele vai acrescentar muitas coisas da sua vida, mas você foi completo em Cristo no momento que você nasceu de novo, que você foi preenchido. 5. Nós tiramos força da fraqueza quando nós adoramos. O significado talvez mais concreto, mais puro de adoração é
rendição. Quando você se rende, né? Isso é adoração. Aqui no versículo 9, olha só. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede beber a mim que sou mulher samaritana? O que acontece quando nós adoramos a Deus? Acontece exatamente o que o Lucas falou aqui no começo. Quando nós adoramos a Deus, nós não adoramos a Deus porque Deus precisa da nossa adoração. Irmãos, põe uma coisa na sua cabeça. Deus, ele é autossuficiente em si mesmo. Deus se alegra na própria pessoa de Deus, ainda que você possa dar alegria para ele também. Ele falou para Jesus: esse é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, muita alegria. Mas Deus, ele não precisa da nossa adoração. Quando nós adoramos a Deus, Deus não muda em nada. Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Tanto de Deus que ele era antes da nossa adoração, ele é depois também. Ele não está carente emocionalmente, precisando da sua adoração. Ó, você tem que me adorar. Não. A adoração é espontânea. É de coração mesmo. Porque a adoração nos liga ao Senhor. Nós somos criados, o ser humano foi criado para adorar. Ele falou isso para a mulher: você pensa que você vai me mudar se me der essa água? Não, eu é que vou te mudar se eu der a água que eu tenho para te dar. Você entendeu a diferença? Então, quando nós adoramos, nós é que somos mudados. Quando nós adoramos, nós é que somos transformados. Não é Deus que é transformado ou mudado. Não, mas quando nós adoramos a Deus, a nossa imagem é transformada. Quando nós adoramos a Deus, nós nos parecemos com Deus. Nós ficamos mais parecidos com Deus, porque nós nos parecemos com aquilo que adoramos. Você se parece com aquilo que você adora. Então, quanto mais você adora a Deus, e essa adoração é o que, pastor? A adoração é aquele tempo que você tira para você exaltar o nome do Senhor. É aquele momento que fica só você e Deus, que você vai se quebrantar, que você tem a liberdade de falar o que você tem para falar, mas você vai elogiar também, você vai exaltar o nome do Senhor. É um tempo que você vai tirar para ficar você e Deus. Você vai chorar, você vai rir, você vai correr, você vai... Não tem uma regra a adoração. E o próprio Jesus falou isso: não, o lugar certo de adorar não é nem lá em Jerusalém, nem aqui no monte, nesse monte, que era o Monte Gerizim. Porque os verdadeiros adoradores, Deus busca verdadeiros adoradores. Ali não está falando Deus busca adoração. Adoração, irmãos, a melhor adoração que existe é a dos anjos. Eles não desafinam. Eles não desafinam jamais. As melhores notas são alcançadas por eles. Então, Deus está pouco preocupado com a nossa adoração. Mas tem uma coisa que Ele está preocupado com os adoradores: de termos um coração de adorador. Entendeu? A palavra diz que Ele busca... A palavra não diz que Ele busca adoração. A palavra diz que Ele busca verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador adora aqui, o verdadeiro adorador adora aí, o verdadeiro adorador adora em casa, o verdadeiro adorador adora no trabalho, na escola, onde ele estiver. Isso é o verdadeiro adorador. Ele vai ser sempre uma referência onde ele chegar. É isso que está escrito no texto. Mas quando aqui Jesus fala para ela: olha, você está pensando que eu quero mesmo essa água? Você que tem que me pedir para eu te dar. Então, quando nós adoramos a Deus, Ele não é transformado, mas eu sou transformado. 1 Coríntios capítulo 3, verso 18, coloca aqui para mim. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 3, 18. Segundo Coríntios 3, 18. Falei errado. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então aqui, ó, quando você está adorando, é como se você estivesse contemplando a imagem do Senhor no espelho, e aquela imagem vai passando para você, porque aqui diz que nós somos transformados à sua própria imagem. Posso ouvir um amém agora? Então, quando você adora, você é transformado naquilo, parecido com aquilo que você adora, porque você é transformado na imagem, né? O Espírito Santo em nós.
Ele vai nos transformando, porque nós estamos, quando você adora, é como se você estivesse no espelho ali, Jesus, e você está adorando, 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 e aí aquela imagem passa para você. Aquilo que ele é, você se torna também. Você passa a ter as características de Deus. Você passa a ser Deus? Claro que não, nós somos homem. Claro que não. Mas você vai passar a receber de Deus aquilo que ele é, aquilo que ele tem. Então isso é adoração. Irmãos, como nós precisamos adorar? Como a adoração é uma arma poderosa para você sair da situação que você está. Talvez é um pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Tem algum pecado que você está caindo? Muitas vezes. Então você vai fazer o seguinte. Eu estou caindo em um pecado muitas vezes. Então antes de cometer esse pecado, você vai tirar um tempo. 5 minutos. Você vai adorar o Senhor. Antes de pecar. Depois eu estou liberado, pastor? Está liberado. Se você quiser, está liberado. Por mim, por Deus, você vê com Ele. Mas você vai adorar antes. Você adora antes. Você vai ver se essa circunstância não vai mudar. Quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Naquilo que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Os heróis da fé da fraqueza tiraram força. Você acha que esses heróis da fé eram os homens mais extraordinários do mundo? Não, não era não. Eram super espirituais? Não era também não. Eram carnais muitas vezes. Mas Deus usou esses homens. Deus usou a fraqueza deles e transformou em força. Então, olha só. Deus não fica vaidoso quando você adora, ou mais santo quando você adora, mas você fica mais santo quando você adora, amém? E menos vaidoso, mais humilde com certeza. Deus não fica mais poderoso quando você adora, mas você fica. Ele não muda, porque Ele é imutável. Quero pedir para que você abra sua Bíblia no Salmo 84. Vou ler na minha tradução aqui, talvez vai estar um pouco diferente da de vocês, que eu precisava colocar nessa tradução, que eu acho que é a RCA, não tenho certeza. Aqui diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ao que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte de chuva, também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em oração. Deixa eu ver se eu falei certo. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. É porque tem hora que eu estou pulando aqui. Verso 8, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Então o salmista começa dizendo o seguinte: eu suspiro pela tua presença, eu anelo pela tua presença, eu desejo a tua presença. Mas quem é assim? O adorador. O adorador é aquele que anela pela presença de Deus, ele quer adorar. Olha, meu irmão, a verdadeira adoração, ela não é aquela coisa automática, não é uma regra, é um desejo, é uma vontade. Aqui está dizendo, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, sua casa, né?
A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha que coisa linda, ele suspira pela presença de Deus. O adorador é assim. Irmãos, como nós precisamos adorar, nos tornar mais adoradores, adorar, tirar tempo para passar com o Senhor adorando. Você vê que o salmista, ele queria ter um encontro com o Senhor, ele ansiava por isso. Olha o versículo 4 e 5 diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te continuamente, ou louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração está os caminhos aplanados. Então aquele que habita na presença de Deus, faz de qualquer caminho um caminho aplanado. Porque esse caminho aqui, era um caminho muito acidentado, muito íngreme também. O Vale de Baca. Provavelmente o Vale de Baca fica entre Jericó e Jerusalém, 20 a 25 quilômetros de distância, mas tem uma subida, porque Jericó fica 400 metros abaixo do nível do mar, e Jerusalém é 800 acima do nível do mar. Então eles tinham que subir, provavelmente era esse o lugar. Por quê? Por que nós achamos que é esse? Porque eles apareciam em Sião logo depois. Quando você vai a Jerusalém, primeiro os guias te levam para conhecer a Galileia primeiro, né? Depois eles descem e vêm para Jerusalém. Mas quando eles descem, eles vão lá para Jericó e vêm e sobem para Jerusalém, para você ter visão chegando de Jericó. Você olha, à esquerda está Jerusalém, assim, aquela imagem linda. Você vê Sião. Sião é Jerusalém, né? Então, aqui fala que eles apareciam em Sião. Então, provavelmente é esse caminho ali. E aquele lugar é o deserto da Judeia. Um lugar muito deserto, muito íngreme. Mas a palavra diz que para o adorador, aquele que anseia pela presença, que quer chegar em Sião, que quer se encontrar com o Senhor, ele faz daqueles caminhos íngremes, caminhos aplanados. Fica fácil de andar. Mas fica fácil de andar não é porque não tem problema. É porque o objetivo dele é chegar em Sião. O objetivo dele é ter um encontro com Deus lá em Sião, porque aqui o salmista começa dizendo, aqui está falando dos peregrinos, né? Ele estava ansiando pelos tabernáculos do Senhor, pela presença do Senhor, mas será que nós estamos fazendo isso mesmo? Será que nós temos o mesmo anseio pela presença de Deus? De falar assim, nossa, agora eu vou me fechar no quarto aqui, e eu vou ficar adorando a Deus, vou deixar tudo lá de fora, e agora eu vou adorar a Deus. Quantos realmente têm esse desejo? Irmãos, nós precisamos ter esse desejo, porque você precisa disso, eu também preciso. Então aqui está dizendo, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. Aqui não está falando bem-aventurado cuja força está nele mesmo. Bem-aventurado o homem cuja força está no pastor da igreja. Não, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Esse é que vai fazer do caminho íngreme um caminho aplanado. Vai ficar fácil de andar, porque ele tem um objetivo, chegar em Sião. Ele quer chegar em Sião. Olha o verso 6 agora. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles. Em Sião aparece perante Deus. Note uma coisa aqui. Primeiro, Baca. A palavra Baca tem dois significados. Choro, porque aquele era um vale que tinha uma planta, que tinha um choro, tipo um cacto, que tinha uma lágrima. Era cheio desse lugar, espinhento. Mas a Baca também significa ressequido. Então aquele vale era um vale de lágrimas, era um vale ressequido, seco. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa, o adorador, ele tem o poder de transformar o lugar onde ele chega. Porque quando eles passam pelo vale ressequido, quando eles passam pelo vale do choro, faz daquele lugar um lugar de fontes. Então o adorador, ele não simplesmente passa pelo vale de Baca, porque você pode falar, não, passei bem pelo vale de Baca, passei bem pelo deserto.
Não, mas não é isso que está dizendo aqui. Não está dizendo que é para a gente fazer isso, ainda que isso já seria bom demais. Mas o que está dizendo ali é que eles transformam aquele lugar num lugar de fontes. Então, o verdadeiro adorador, onde ele põe o pé, tem que chegar a provisão, tem que chegar a prosperidade, tem que chegar a unção, tem que chegar o poder, a autoridade. Aquele lugar tem que ser transformado. Por isso que quando alguém fala, vai expulsar o demônio em tal lugar, a gente chega, aquele demônio tem que sair. Ele precisa submeter a autoridade de Deus. E o texto está dizendo aqui, vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. O objetivo deles é chegar em Sião. O objetivo deles não é ficar ali. Mas a palavra diz que aquele lugar é transformado. Aquele lugar ali, o qual passando pelo vale de Baca faz dele faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Então ele passa pelo vale de Baca, aquele lugar é transformado. Talvez é isso que está acontecendo com você. Pode ser que você está passando por um vale, por uma situação adversa demais, difícil, né? Vale ressequido, vale de lágrimas. Mas olha, Deus quer usar você para transformar esse lugar um lugar de fontes, como está escrito aqui no versículo 6. E a palavra diz, vão indo de força em força. Não é uma força grande demais. É fé em fé. Fé em fé. É de fé em fé. É passo a passo. É processo. Na medida que você for adorando a Deus, você vai se enchendo de fé. Mas é necessário estarmos na presença do Senhor, aos pés do Senhor. E o texto continua. Vamos pular para o verso 10 agora. Olha o que diz. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Irmão, isso aqui é muito forte. É melhor um dia na tua casa. É melhor um dia na sua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Isso significa que quando você tira tempo para passar com Deus, orando, adorando, meditando na Bíblia, louvando ao Senhor, orando em outras línguas, aquilo vale mais do que 1000. Vale mais do que 1000 dias, 1000 anos, 1000 dias ou 1000 anos, vale mais do que 1000. Sabe que Jesus falou isso para uma mulher, ele falou para Marta, Marta, você está inquieta e preocupa com muita coisa, está ansiosa, mas Maria escolheu a boa parte, e esta não pode ser tirada dela. O que Jesus estava dizendo você está aí preocupado em fazer coisas para mim, não está, Marta? Mas Maria está aos meus pés. Maria está aos meus pés, que eu sei que tem muita gente preocupada em fazer muitas coisas para Deus, mas elas nunca param aos pés de Jesus e perguntam, é para eu fazer isso mesmo? Elas nunca recebem a instrução de Jesus, elas simplesmente vai e faz. Isso é zelo também, mas é errado. Nós precisamos depender de Deus primeiro, para depois fazer. Então nós precisamos nos alimentar primeiro, para depois alimentar outro. Nesse caso aqui, está falando que um dia na presença dele vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Jesus fala para Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com muita coisa, mas Maria escolheu a boa parte. E essa não pode ser tirada. Então aquele momento que você passa ali, meu irmão, o seu tempo com Deus, vai resolver muito problema seu. O problema é que você está tentando resolver 1000 problemas do seu jeito. Todos os dias um problema novo, do seu jeito. Por isso, quando você passa tempo com Deus, em adoração, em oração, você vai resolver os seus problemas ali. Você vai colocar diante do Senhor, porque você vai estar submisso a Ele. Nós precisamos depender de Deus. Verso 11, porque o Senhor é Deus, é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Qual que é a conclusão dessa palavra, pastor? A conclusão é que Deus não está limitado às nossas fraquezas. Ele pode nos usar apesar delas. E mais do que isso, Ele pode tirar força de onde só há fraqueza. A conclusão é que quando você tira tempo para adorar, a sua vida é transformada. Você se torna parecido com o Senhor.
A pergunta que eu tenho para você: onde que está o seu cântaro? Você já mudou de fonte? A sua fonte agora são as águas vivas de Jesus?